Olá, pessoal, tudo bem? Turma da segunda série do ensino médio. E aqui está errado, coloquei primeira série, já começamos bem, hein? Credo! Onde eu estava com a cabeça? Não é primeira série, não, é segunda, né? Então, ó, turma da segunda série do ensino médio. Nós vamos agora, pessoal, tá falando para vocês sobre a questão da soma das medidas do ângulo de um poliedro. Falando sobre as medidas dos ângulos internos de um poliedro, né, nós concluímos essa primeira parte de geometria espacial, que é a questão dos planos, né, e a questão dos poliedros, ok? Quando eu vou corrigir aqueles exercícios, pessoal, aqueles exercícios de plano, eu vou corrigir ele na próxima semana, de aula de matemática 2 que a gente vai ter. Lembrando que a semana que vem nós teremos aula de matemática 1, né? Semana que vem será aula de matemática 1 e não de matemática 2. Então, semana que vem nós iremos fazer a aula de matemática 1 e nós vamos na outra semana que vamos corrigir esse exercício, ok? Essa aula não é uma aula muito grande, é uma aula pequena, né? É uma aula que eu só vou explicar esse item e passar dois exemplos para vocês. Então, olhem aqui. Gente, para a gente falar sobre as faces de um polígono, primeiramente nós temos que falar sobre duas coisas. Para essa propriedade prevalecer, tem que ser um polígono convexo e regular. Isso mesmo, tem que ser um polígono convexo e regular ao mesmo tempo. Então, para essa propriedade valer, tem que ser um polígono convexo e regular. Nós sabemos que as faces de um poliedro, né? Eu falei polígono e não é polígono, é poliedro, perdão. Nós sabemos que as faces de um poliedro sempre serão formadas por polígonos. Isso mesmo. As faces de um poliedro sempre serão formadas por polígonos, né? E como qualquer polígono regular, né? Esses polígonos, né? Eles deverão ser polígonos regulares, isso é, polígonos que têm a mesma quantidade de arestas e a mesma quantidade de faces, isso é, todas as faces serão idênticas. Por exemplo, se eu tenho um polígono, uma face pentagonal, onde todos os lados dessa face possuem 5 centímetros, significa que todas as outras faces terão essa mesma característica. Então, lembrando que isso aí é um poliedro regular que foi explicado na aula passada, né? Para a gente encontrar a soma dos ângulos internos de um poliedro convexo regular, nós utilizaremos essa equação matemática aqui. S é igual a V menos 2 vezes 360, onde S representa a soma dos ângulos internos desse poliedro, V representa o número de vértices que esse poliedro possui. Então, S representa o valor da soma que esses poliedros possuem, a soma dos ângulos internos desse poliedro, e V é a quantidade de vértices que esse poliedro possui, ok? Então, vamos dar dois exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo bem simples, o segundo exemplo já é um exemplo bem, assim, que a gente vai ter que pensar um pouquinho, né? Então, olha, determine a soma dos ângulos internos de um tetraedro. Calma aí, tetraedro faz parte daqueles poliedros, né? Que a gente chama de poliedros de...
Eu esqueci o nome do homem, gente. Tem base? Deixa eu ver aqui se eu lembro. Deu branco. Calma aí. Aqueles poliedros que são os poliedros regulares. Quais são eles, né? Que são os tetraedro, o icosaedro, o dodaedro, o octaedro e o hexaedro. Esses poliedros são os poliedros que nós chamamos de poliedros de Euler, né? Os poliedros de Euler. Então, o que acontece? Esses poliedros, o tetraedro, na aula passada a gente passou uma tabelinha. E nessa tabela está a quantidade de vértices que um tetraedro possui. Um tetraedro, ele possui quantos vértices? 4. Então, para encontrarmos a soma dos ângulos internos, eu vou colocar a quantidade de vértices aqui. Quantos vértices possui? 4. Então, vai ficar 4 menos 2 vezes 360. Resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses. 4 menos 2, 2. Né? 2 vezes 360, 720. Então, a soma dos ângulos internos de um tetraedro é equivalente a 720 graus, né? Então, encontramos o exercício. Tá bom? Lembrei, gente. Não é os poliedros de Euler, não. Falei o nome errado. É os poliedros de Pitágoras, né? Eu falei o nome do matemático errado, perdão. Ok? Então, vamos lá. Exemplo 2. A soma das medidas dos ângulos internos das faces, olha, a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro regular, coloquei, ali polígono, erro de digitação mais uma vez, vamos corrigir, de um poliedro, né? Não é um polígono, de um poliedro. Então, tá ali, ó, de um poliedro regular convexo. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um poliedro regular convexo é de 1.440 graus. Sabendo que suas faces são triangulares, olha aqui, todas suas faces são triangulares. Determine o número de arestas, só pôr o acento no número, né? Determine o número de arestas, vértices e faces desse poliedro. Então, o que esse exercício quer? Quer que a gente determine o número de arestas, vértices e faces desse poliedro que possui a soma dos seus ângulos internos equivalentes a 1.440 graus. Então, significa que primeiro nós vamos ter que utilizar a equação da soma dos ângulos internos de um poliedro. A soma dos ângulos internos de um poliedro, pessoal, ela é dada por S é igual a V menos 2 vezes 360. Aqui, nós temos o valor da soma, né? Qual é o valor da soma? 1.440. Então, no lugar do S, nós vamos colocar 1.440. Nessa equação matemática aqui, nós já vamos descobrir quantos vértices tem esse poliedro. Aqui, para resolver esse parênteses, nós temos que aplicar a propriedade distributiva. 360 vezes V, 360V, menos 360 vezes 2, 720. 720 está menos, passa para o outro lado, ele fica mais. 1.440 mais 720. 1.260 é igual a 360V. 360 não está multiplicando? Passa para o outro lado, ele fica dividindo. 2.160 dividido por 360 é igual a V. V é igual a quanto? 6. Descobrimos a quantidade de vértices que tem esse poliedro.
Falta agora nós descobrirmos a quantidade de arestas e a quantidade de faces que ele possui. Ah, Jorge, é só jogar na relação de Euler, que é V mais F igual a A mais 2. Seria fácil, mas só que preste atenção, nós temos dois casos. Uma aresta, ela pertence à mesma aresta, ela pertence a duas faces. Concordam comigo? Que uma aresta, ela pertence a duas faces. Então, cada aresta ela pertence a duas faces. Por isso, e quantas arestas possui cada face? No caso, 3, porque todas as faces são triangulares, não concordam comigo? Mas só que cada aresta possui duas faces. Então, duas arestas equivale a uma face com 3. Por isso que 2A é igual a 3F. 2A, por que desse 2A? 2A porque duas arestas pertencem à mesma face. Todas as arestas possuem e pertencem a duas faces. E cada face dessas aí tem 3 arestas. Por isso, desse 2A igual a 3F. Aí aqui a gente tem que isolar uma das letras. Vamos isolar o A. Isolamos o A. A é igual, o 2 está multiplicando, passa aqui dividindo. A é igual a 3F dividido por 2. Certo? A é igual a 3F dividido por 2. Pegamos a relação de Euler. A relação de Euler, ela fala o seguinte. V mais F é igual a A mais 2. Nós sabemos que A é igual a 3F sobre 2. Então, onde tem A, nós vamos colocar 3F sobre 2. Então, vai ficar 6 mais F é igual a 3F sobre 2 mais 2. O 2 está mais, passa para o outro lado, fica menos. Vai ficar 6 menos 2 mais F é igual a 3F sobre 2. 6 menos 2, 4. 4 mais F é igual a 3F sobre 2. Temos que isolar o F, não temos? Esse 2 ele está dividindo. Ele passa para o outro lado, ele vai ficar multiplicando, mas ele não vai multiplicar apenas o 4, ele vai multiplicar tudo que está do outro lado. Então, ele vai multiplicar o 4 mais F. Então, aplicamos a propriedade distributiva. 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes F, 2F. Agora, nós temos que isolar a letra para um lado e o número para o outro. O 2F está mais, passa para o outro lado, fica menos. 8 é igual a 3F menos F, 2F. 8 é igual a F. Então, esse poliedro, ele possui 6 vértices e ele possui 8 faces. Ok? Esse poliedro, ele possui 6 vértices e 8 faces. Agora, está na hora da gente descobrir a quantidade de arestas que ele possui. Porque esse exercício pediu para a gente descobrir o número de vértices, faces e arestas. Sabemos que 2 vezes A é igual a 3 vezes F. 2 vezes A. Não sabemos, mas sabemos que ele possui 8 faces. Então, 8, 3 vezes 8. Então, 2 vezes A é igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. O 2 está multiplicando, passou, ficou dividindo. A 24 dividido por 2, 12. Descobrimos, então, que esse poliedro ele possui 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. Ok? Pessoal, por hora é só isso, viu? Falei que seria uma aula rápida. Os exercícios sobre esse conteúdo vai ficar para a próxima aula, porque essa semana a gente já passou exercício, né? Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Se cuidem.